Então vamos lá, galera. A primeira série, na verdade uma minissérie que nós vamos analisar aqui, é a Marquesa de Santos de 1984, que passou lá na extinta Rede Manchete e que tinha o Gracindo Júnior e a bela Maitê Proença como a Domitila de Castro Canto e Melo, né, como a Marquesa de Santos. E o nome da minissérie é Marquesa de Santos. Então, galera, esse Dom Pedro, protagonizado pelo Gracindo Júnior, me pareceu um tanto quanto frio demais, né? Ele não era tão marcial quanto aquele protagonizado em 1972 pelo Tarcísio Meira, mas ele era bem frio, né? Ao ponto de, na morte da dona Leopoldina, ele ficar bastante indiferente e não ficar nada abalado, como se a dona Leopoldina fosse um zero à esquerda, e isso me pareceu assim uma falta de trato da personagem nessa perspectiva, essa grande indiferença. Agora, eu dou destaque aqui pela presença da maravilhosa Bibi Ferreira, né? A Bibi Ferreira, que era cantora, atriz, e ela como Carlota Joaquina, e já no final da minissérie, numa cena espetacular, com o pequeno Dom Pedro I, em que ela vai falando assim, e o ambiente assim é meio escuro, e ela vai falando com aquele sotaque espanhol para o pequeno e assustado Dom Pedro, que nós sabemos que ela não gostava muito do Dom Pedro I, seu filho predileto era o irmão de Dom Pedro, Miguel, né? Tanto é que depois ela sempre lutou para que o trono de Portugal fosse para Miguel, tá? E a presença da Bibi Ferreira como Carlota Joaquina é uma coisa fantástica. Essa minissérie é de 1984, na extinta TV Manchete, tá bom? Agora nós vamos dar um pulinho lá para 2002 e vamos falar do Quinto dos Infernos, tá? O Quinto dos Infernos foi uma minissérie que passou na Globo no ano 2002, né, já no século 21. Essa minissérie, o Quinto dos Infernos, né, que teve o Dom Pedro I, vivido pelo ator Marcos Pasquim, ela é bem assim, referente àquela época, né? Lembra daquela premissa do Marc Ferrou, né, que toda a produção cinematográfica retrato da sociedade que o produziu, que a fez, né? E isso não foge à regra no caso do Quinto dos Infernos, que tem uma pegada daquelas novelas daquela época. Tem uma pegada assim meio que Vereda Tropical, tem uma de 1984, tem uma pegada também de Guerra dos Sexos, que veio um ano antes, em 1983, tem uma pegada de Kubanacan, de 2003, do outro ano, que também traz como protagonista o ator Marcos Pasquim, tem uma pegada de Uga Uga, de 2000, então essas novelas geralmente faziam aquela linha comédia, como a própria minissérie O Quinto dos Infernos, comédia, usando os atores assim, em bastante cenas sem camisa, né, mostrando os músculos, né, claro, objetivando o público feminino. Havia bastante erotismo, né, bastante piadas de duplo sentido, aquela coisa que veio desde lá dos anos 80 com a Guerra dos Sexos e depois em Vereda Tropical e perpassou aí por Kubanacan e Uga Uga. Então, o Quinto dos Infernos segue essa linha assim, né? Essa comédia, esse tipo de coisa assim. E a trilha sonora tem Frank Sinatra, tem Gal Costa cantando Sou Louco, tem Ney Mato Grosso, e é bastante dessa época, né? O fim dessa época, o fim desse tipo de produções foi o Quinto dos Infernos. E depois, claro, né? Kubanacan, que é de 2003, para fechar esse ciclo aí desse tipo de comédia com erotismo,
com atores sem camisa e pererê, parará. Agora, o Quinto dos Infernos tem coisas muito bacanas também, como a cena da independência, né, que mostra lá o Dom Pedro com cólicas, com diarreia, isso é bem legal, né? E ele com roupas de tropeiro, porque ele estava com roupas de tropeiro, né? Ele estava com as roupas sujas de terra e de lama, não tinha aquele glamour que nos mostra o quadro de Pedro Américo, né? Foi bem mais simplório, ele estava montado numa besta, num burro e não num cavalo, né? Até porque para subir a estrada do Lorena ali na Serra do Mar, era impossível subir de cavalo, se tinha que se subir num burro, né? Que geralmente levava as mercadorias e tal, de Santos para São Paulo, Cubatão para São Paulo e vice-versa. Então, o Quinto dos Infernos retrata esse episódio do grito do Ipiranga de uma forma muito legal. A morte também da Dona Leopoldina também é de bastante sensibilidade, porque Dom Pedro, né, apesar de toda a sua trajetória de infidelidade, ele chora copiosamente nessa cena ao ver sua esposa morrer, e aí começa o início do fim da carreira política e da vida privada de Dom Pedro, né? Porque Dona Leopoldina era muito querida pelos brasileiros, pelos escravos, então quando ela morreu foi uma comoção muito grande. Ela tinha uma cultura muito grande, era mineróloga, ela realmente era muito culta e muito amada por todas as camadas dos brasileiros, que ficavam bastante irritados com o posicionamento de Dom Pedro I. Então, o início da queda de Dom Pedro foi a morte de Dona Leopoldina, com certeza, que o levou a abdicar do seu trono em 1831, tá? Agora, outra coisa legal também que mostra, né, a suposta homossexualidade de Dom João VI, tá? Que mostra a suposta homossexualidade de Dom João VI, né? Que teria um caso com o roupeiro, com seu roupeiro, Francisco José Rufino de Souza Lobato, seu roupeiro real, seria o caso de Dom João VI. Isso é mostrado na série de maneira, claro, engraçada, né? Porque o ator que interpreta Dom João VI é bastante cômico, e ele teria esse suposto caso com o roupeiro real, com o Francisco José Rufino de Souza Lobato, tá ok? Isso é legal, é bastante bacana, de acordo com o historiador Tobias Monteiro, que por conta desse caso com Dom João VI, Dom João o nomeou Visconde de Vila Nova da Rainha, tá bom? Ele foi nomeado por conta desse possível amor, Visconde de Vila Nova da Rainha, tá ok? Galera, agora vamos para o ano de 2017, tá? Da novela que muita gente já conhece, que é a novela Novo Mundo, que passou e depois foi reprisada pela Globo, tá ok? Novela originalmente de 2017, com Caio Castro no papel de Dom Pedro I e a maravilhosa Letícia Collin, tá? O destaque vai para o sotaque de Dom Pedro I, né? Porque o ator Caio Castro se esforçou, foi em Portugal, vivenciar a sociedade portuguesa e tentar abstrair o máximo, né, o sotaque português de Portugal. E nós sabemos que muitas pessoas, elas não perdem o sotaque. Possivelmente foi o caso de Dom Pedro, que chegou aqui no Brasil aos 9 anos de idade, tá ok? Agora, a série tem um final feliz, né, que Dom Pedro I, ele termina num final feliz, romântico, com a
com a Dona Leopoldina, com a Letícia Collin. Os dois terminam felizes para sempre. Dom Pedro I e a Dona Leopoldina da Áustria, né? Imperadora do Brasil, imperatriz do Brasil. Imperatriz, né, gente? Imperatriz do Brasil. Tá? A Imperatriz Leopoldinense. Né? Saca essa escola? Imperatriz Leopoldinense, escola de samba e tal. Então, aí nós temos um final feliz na novela Novo Mundo. Tá, ok? E não aconteceu isso. Né? Em 1826, a imperatriz morre em decorrência de um aborto e em decorrência dos maus tratos que ela havia vindo sofrendo, né? Os maus tratos psicológicos que ela sofria nas mãos de Dom Pedro I, que ela foi minguando, tendo depressão e morreu. Né? Morreu de desgosto, de amor e de desgosto. Então, esse final feliz da novela Novo Mundo não condiz com a morte da imperatriz, que Dom Pedro realmente aí, depois que ela morreu, que caiu a ficha, ele ficou bastante arrasado e via o fantasma dela nos aposentos lá da quinta e tal, e escreveu algumas vezes para o pai dela acerca da pessoa dela, do seu arrependimento. E o destaque então vai para a ênfase aí no papel da Dona Leopoldina pela Letícia Collin, maravilhosa, tá? Muito, muito legal. Agora, já estamos terminando, né, galera? Agora nós vamos terminar com uma... Não poderia deixar de faltar, com uma indicação do nosso querido coordenador pedagógico aqui da escola, o Idemilson, que indicou A Viagem de Pedro, de 2021. Essa Viagem de Pedro, uma produção cinematográfica, né, feita para os cinemas, é uma indicação do nosso querido Idemilson, coordenador pedagógico da escola, que foi feita no ano passado e que vai estrear dia 1º de setembro agora. Dia 1º de setembro, né, na Semana da Independência, estreia a nível nacional A Viagem de Pedro, com Cauã Raymond como Pedro I, né? A premissa do filme é a seguinte, esse eu não consegui ver, né, porque ainda vai estrear. Ele teve sua pré-estreia, mas vai estrear agora, né, dia 1º de setembro. E traz o momento da abdicação de Dom Pedro, porque, como eu disse, depois da morte da Dona Leopoldina, em 1826, o Dom Pedro ele vai caindo no gosto popular, né? As pessoas, a sociedade brasileira cada vez mais vai se tornando contra as posturas autoritárias de Dom Pedro, e são vários fatores que o fazem cair, né, do gosto popular, né, ser contrários ao gosto da época. São vários os fatores, tá? E quando chega em 1831, ele abdica do trono. Ele abdica do trono e ele vai e se muda para a fragata Warspite, uma fragata inglesa, e depois de alguns dias ele passa para uma fragata mais confortável e maior, que é uma fragata cujo nome é de origem francesa, não sei se a fragata é francesa, que é a fragata Volage, tá? Que, por ironia do destino, significa volúvel e inconstante. O filme, que é dirigido pela Laís Bodansky, né, que já fez Bicho de Sete Cabeças, por exemplo, ele já tem um erro histórico aí, apesar da premissa ser muito boa, né? E pelo lado introspectivo do Dom Pedro I e suas memórias, né? Numa trajetória ali no Atlântico, que ele já está meio adoentado, sofrendo com alguns problemas. Porém, essa fragata na qual passa o filme não é a fragata Warspite, e sim a fragata Volage. Então, o erro
do filme, e aí é muito gritante, né? Não é na fragata Warspite que ele faz a travessia do Atlântico, e sim na fragata Volage, não na Warspite, e sim na Volage. Isso foi um erro gritante, mas que eu acho que não desmerece o filme da Laís Bodansky com o Kawan Raymond, tá bom? E a gente espera que seja legal essa viagem aí introspectiva sobre essa personagem tão fascinante que é Dom Pedro I, e que Deus abençoe a nossa nação e que ela seja vista grande e imponente por todos nós brasileiros e cidadãos, e que venhamos a ter orgulho e que não vejamos o nosso país como piada, como lá no Quinto dos Infernos, como chacota, sempre visto numa perspectiva historiográfica ou cinematográfica, falando melhor, de chacota, de piada, nada disso. Né? De ver o país sob uma perspectiva cinematográfica de produções como essa da Laís, né? Que é a viagem de Pedro, uma coisa mais introspectiva, para melhorar a nossa visão de nação enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, dessa figura tão legal de ser estudada, tão humana e cheia de defeitos e virtudes, como foi Dom Pedro I. Gente, um beijo e até o próximo vídeo do História em Ação, e fiquem todos com Deus, amém? Então, um beijo e até lá. Fui!